luto, ele é uma reação, né? Não é uma doença, né? Acho que é importante a gente pontuar, mas é uma reação emocional diante de uma perda, né? E a criança também vive esse luto. Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7, mais um domingo abençoadamente maravilhoso. Abençoadamente gratos. Precisamos sermos gratos ao dia, a Deus, aos amigos, à família e a alegria de viver bem a vida que a gente tem. O tema de hoje, falo de gratidão, é um tema que muitos vão falar, nossa, que tema pesado. E eu digo isso porque aqui nos estúdios, eu com a profissional, com a produção, estávamos abordando sobre isso. E muitos realmente acham um tema pesado, mas eu digo, afirmo, não é, faz parte da vida. Alguns já estão sabendo que falaremos sobre a morte. Gente, a morte é a alavanca da vida, como diz o psiquiatra vienense Viktor Frankl. O tema de hoje é luto infantil. Como a criança lida com a morte? Para abordar sobre este tema, é uma especialista, psicóloga clínica e especialista também em logoterapia. Já já ela vai se apresentar, porque ela tem diversas especializações, tem tantas que ela esquece de falar, mas se ela esquecer, eu falo por ela. Então, é a doutora Cristiane Alves, ela que é da paróquia de São Mateus, de São João de Meriti. Está hoje aqui no programa Viver Bem para abordar este assunto. Se você tem dúvidas, perguntas a nos fazer, curiosidades sobre o tema, escreva para a gente no e-mail viverbem@radiocatedral.com.br ou através do nosso Instagram PGM Viver Bem. Doutora Cristiane, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Gratidão, né, como você começou falando, doutora Sônia, gratidão por estar aqui mais uma vez e falando de um tema, né, falando de um tema, como você disse, que pode ser pesado, mas para a criança ela lida de uma outra forma, né? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesse dia de hoje, ilustrando com alguns exemplos, né? Enfim. Então, Cristiane, sou logoterapeuta, trabalho também com a prática psicomotora Couturier e com arte terapia. Então, essas são as minhas formações. Sou professora de educação física, estava esquecendo dessa parte, e psicóloga. Mas ela esqueceu que ela é coautora de um livro, Gotas de Logoterapia, ela é palestrante também, ela é professora de grupos de logoterapia e arte, também por uma instituição. A doutora Cristiane, além de uma profissional excelente, competente, eu a conheço mais de perto, porque trabalhamos na mesma instituição de saúde mental, que é a Clínica Viktor Frankl, é uma pessoa também maravilhosa. Então é muito bom a gente ter referências de pessoas humanamente maravilhosas e que possivelmente serão profissionais nossos, de nossas crianças. Doutora Cristiane não só atende criança, não. Ela atende jovens, adultos, adolescentes e terceira idade também, acredito. Então, vamos à primeira pergunta. Doutora Cristiane, afinal, o que é o luto? Então, antes, né, como você trouxe, assim, o luto, ele é uma reação, né? Não é uma doença, né? Acho que é importante a gente pontuar, mas é uma reação emocional diante de uma perda, né? E a criança também vive
esse luto, né? Então, é um luto que ele acontece diferente, né? Cada pessoa lida de uma forma com esse luto. Sim. Né? E a Então, criança especificamente. e a criança especificamente, exatamente. Né? A criança ela vive de uma forma muito mais leve, dependendo da faixa etária que ela tem. Então é importante a gente levar em conta, né, essa faixa etária da criança para que a gente tenha uma linguagem adequada para abordar esse tema com ela. Quando fala em linguagem ou idade adequada, entendo, né, que eu não sou especialista em criança, a doutora Cristiane é quem é, mas entendo que o luto infantil ele existe sim, ainda que muitas das vezes invisível aos nossos olhos, porque como a doutora bem colocou, a criança ela é muito espontânea. A criança tem aquela naturalidade de ser criança, mas ela vivencia, ela possivelmente vivencia momentos de tristezas pela perda, por perceber a ausência de uma pessoa. É assim que se dá, doutora? Isso. E assim, ela, por exemplo, né, uma criança com 3 anos de idade, né, ela não tem a compreensão do que é a morte, Sim. ou do que é a perda, ou de que ela nunca mais vai ver uma pessoa, né, uma pessoa que ela ama. Até mesmo os animais de estimação, que provavelmente é o primeiro luto ali que a criança vive. Né? Os animais eles duram menos que os adultos, né? Que os humanos. Então a criança, o primeiro luto que a criança vive muitas vezes é o cachorrinho que morreu, é o passarinho. Né? Então como que a gente vai trazendo isso para ela? Uma criança de 3 anos, ela não tem a consciência clara dos sentimentos dela. Então é importante a gente ajudar ela a colocar palavras nesses sentimentos, né? Sendo mais lúdico e lidando com esse tema de uma forma mais natural possível, mesmo que para a gente seja difícil, né? Para a criança é de uma outra forma. Né? Ela lida fantasiando muitas vezes. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela fantasia muito, né? Ela brinca muito com esse tema. Então, brincando, a gente também vai ajudando a criança a elaborar cada parte desse tema, dessa situação tão difícil. Então, possivelmente a criança compreenda, na verdade eu penso, né? E aí gostaria de uma fala, né, da doutora. A criança ela sente mais, sente sentimento e não sabe verbalizar ainda por uma questão de maturidade, por uma questão de não ter elementos para se expressar. Ela vai vivendo, mas ela, digamos, há algum tipo de embotamento na criança, há algum tipo de expressão que a criança, que os adultos, né, que possam ficar atentos quando o assunto é morte ou se houve algum ente querido que morreu e esse ente querido é próximo à criança, que papai, mamãe, tios possam ficar atentos a essa expressão? Sim. Os medos, eles são muito claros nesse momento. Uma mudança de comportamento da criança, né? Isso é importante. Né? Vou dar um exemplo. Né? Eu e minha família estamos vivendo um momento de luto, sim, né, pela minha avó. E eu tenho a minha sobrinha de 5 anos. Então, como contar para ela que a bisavó faleceu? Sim. Né? Então, expressões como, por exemplo, virou uma estrelinha, né? Foi morar no céu. São palavras, frases que ajudam a criança a entender, a compreender esse processo. Então, por exemplo, para minha sobrinha, né, nós falamos para ela, a vovó, ela foi morar no céu, ela virou uma estrelinha. E como recurso,
né, que eu utilizei para ajudar ela a compreender, até trabalhar essa falta. Nós trabalhamos com uma boneca, né? A vovó deixou a filha dela para você cuidar. Então hoje ela está cuidando da Ana, que é o nome que ela deu para a boneca, né? Então a Ana hoje é a representante ali daquela falta. Então ela está cuidando de algo que foi da avó, né? Com todo carinho, do jeito da criança, e ela está lidando com isso. E aí, como você trouxe, doutora Sônia, sobre as modificações, né? Ela mudou um pouco do comportamento. Por quê? Ela quer entender essa questão da morte. Então ela me perguntou, mas por que a gente morre? Como é que morre? Como é que chega no céu? Né? Então, palavras, frases que ela foi trazendo dentro do cognitivo dela para ela poder entender tudo isso. Então, junto eu fui pensando com ela, mas como é que será? Será que tem uma escada grande que leva até no céu? Né? Então, eu fui trabalhando com ela. Então, a gente chegou à conclusão junto dela. Porque o que é importante? É importante ser muito sincero e claro com a criança, sabe? Até dos nossos sentimentos, porque isso fala da nossa humanidade. Então, é importante a gente falar da nossa humanidade para a criança, de uma forma com que ela possa entender, com que ela possa compreender, né? E abrir espaço para que a criança possa falar. Esse tema não pode ser um tabu, né? A gente precisa falar e abrir espaço, permitir com que a criança possa perguntar e não retalhar a criança, né? Porque às vezes a gente, dentro do nosso sofrimento é tão grande que a gente não quer nem ouvir alguém falar sobre o assunto, né? Mas é importante para a criança que ela tenha liberdade, que ela tenha um espaço seguro, principalmente, um espaço de expressão, um adulto que possa acolhê-la e para que ela possa perguntar e falar sobre isso, né? Eu acho que isso é importante. A minha sobrinha, por exemplo, nós junto com ela, a gente foi pensando junto, então ela chegou à conclusão de que para chegar no céu, a vovó tem que ter uma perna muito forte, que ela vai subir muitas escadas. Que gracinha. Né? E aí veio a próxima pergunta, mas aonde fica essa escada? E seja pai, mãe ou a psicóloga, que bom que a Gabi, né? A Gabi, um beijinho, Gabi, para você. Amo. É uma sobrinha que eu conheço, sobrinha da doutora Cristiane. Que bom que a Gabi tem uma psicóloga, uma tia, né? Uma tia que é psicóloga clínica, especialista no atendimento infantil e que também é arte-terapeuta. E se é arte-terapeuta, ilustra com arte essa fala sobre a morte, sobre a ausência de alguém. Até porque o tema morte é um assunto delicado, mas ela está presente, né? Enquanto a doutora falava, eu vim recordando de livros. A morte está presente no nosso dia a dia e ela precisa também estar presente no dia a dia da criança. Por quê? Podemos falar de morte com a criança, eu não sou especialista, mas enquanto a doutora falava, eu vim ilustrando, né? A gente encontra falar de morte em narrativas, livros, filmes, música, desenhos animados. E eu lembrei que quando eu criança, o assunto não era morte, mas eu gostava de ficar observando a formiguinha, que carregava um bichinho que estava morto. Então, a formiguinha, então, formigueiro. Né? Eu não sei, numa cidade como a nossa, hoje se encontrar um formigueiro para ilustrar para uma criança sobre a morte. Né? Músicas também, como pode um peixe vivo vive fora d'água fria, enfim, e tantas outras. Mas muito interessante sua colocação. Tem uma pergunta forte também e muito importante de se alongar. É indicado, doutora Cristiane, levar uma criança a um funeral? Estou aqui com os meus pensamentos. Assim, isso depende muito, né? Precisa considerar alguns pontos. Primeiro, os valores daquela família.
né? Quais são os valores dessa família, né? Para que a criança possa... Porque assim, o funeral é um rito, né? Tem um rito, tem um ritual. E os rituais, eles são importantes. Eles são importantes porque marcam etapas, marcam ciclos, marcam momentos, né? E para a criança também é. Então, penso que a primeira pergunta a ser feita é como essa família, como esse pai, essa mãe, ou quem cuida da criança, né, quem está ali responsável, vê esse ritual. Como eu disse anteriormente, é importante abrir um espaço para que a criança possa falar, né? Levar ou não levar, cabe à família a decidir, né? Se vai, se leva ou se não leva a criança. E aí pensar, se levar a criança, vai ter ali, será que vai ter um adulto que vai sustentar aquela criança emocionalmente nesse lugar, né? Se vai sustentar a criança a nível de conseguir explicar para ela o que está acontecendo ali, porque dependendo da idade, como eu estou pontuando, né, muitas curiosidades vão surgir. É uma cena nova, é algo novo que a criança nunca viveu. Então, vão ter curiosidades sobre o corpo presente que vai estar ali, por que está todo mundo chorando. Né? Então, tem um clima, tem todo um movimento que vai gerar muita curiosidade na criança e é necessário, é importante que tenha ali um adulto que esteja disponível para acolher a criança, um adulto que esteja ali disponível emocionalmente para ajudar aquela criança no emocional dela. E a doutora falou algo e aí me bateu uma curiosidade, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga clínica, mas não atendo a domicílio, eu atendo em meu consultório. A doutora, com essa colocação bastante pertinente sobre é importante ter um adulto ali, né? Que a sustente emocionalmente, que dê um suporte emocional. E a minha pergunta, e é minha, um profissional ou o psicólogo infantil, ele é comum que o psicólogo possa ir nesse funeral, que se seu paciente for a criança, a resposta virá daqui a um minutinho, porque agora temos o intervalo do primeiro bloco. Aguardem aí e voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Hoje aqui estamos com a psicóloga clínica, ela que é arteterapeuta também, ela que é logoterapeuta, é da paróquia São Mateus de São João de Meriti, é a doutora Cristiane Alves, que é psicóloga clínica e especialista em atendimento infantil, mas não somente. Ela é especialista no atendimento infantil, mas ela atende adolescente está dentro dessa infância, mas jovens, adultos e até terceira idade. Doutora Cristiane está abordando o tema luto infantil, como a criança lida com a morte. Se você, amado ouvinte, tiver alguma dúvida, escreve para a gente, nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br ou pelo direct do nosso Instagram PGM Viver Bem. Então, a pergunta que eu não deixei, na verdade, a resposta, eu não deixei, interrompi a doutora, porque entramos no intervalozinho, eu dou a palavra para a doutora Cristiane. Então, o psicólogo deve ir, não deve ir, né, acompanhar a criança ali no funeral. Penso que é preciso, né, esses pais precisam se olhar, né, esses pais precisam olhar para dentro e tentarem perceber se eles conseguem, se eles dão conta dessa criança, se emocionalmente eles estarão bem, se eles conseguirão responder às perguntas das crianças ou não. Se eles entenderem que para eles vai ser muito difícil, que eles não vão dar conta, eu acredito sim que é importante a presença do psicólogo.
Ainda que saibamos que nem todos os psicólogos atendem domiciliar, ou seja, vai até a demanda do paciente, é isso, Era o que né? eu ia pontuar, assim, né? Ótimo. Depende da abordagem também que cada Sim, sim. psicólogo trabalha. Né? Dentro da minha abordagem é possível, né? E dentro também da minha concepção como psicóloga é possível, Sim, né? ótimo. E estar preparado também, né? Para que a gente consiga ajudar essa criança dentro das curiosidades dela, né? De ajudá-la a colocar palavras naquilo que possivelmente ela pode estar sentindo, porque a gente também não pode afirmar o que ela está sentindo. A gente vai ajudando ela a pensar. Ih, mas será que você está com medo? Né? O que será que está acontecendo aqui? Né? Então, com perguntas lúdicas, principalmente para trazer uma leveza para a situação, mesmo que a situação não seja tão leve, a criança ela tem essa capacidade. Então, através de perguntas, através de brincadeiras, como a gente tá pontuando, mesmo no funeral, com a criança, isso é possível. Então, é importante os pais estarem abertos a isso, sabe? Perfeita. Tem a Mariana, de São Gonçalo, e eu quero agradecer a participação da Mariana. Ela diz: minha filha tem 5 anos e vive perguntando pela avó. Qual seria a melhor forma de falar que a vovó não vai voltar mais? Acho até que a doutora ilustrou com algo muito particular que ela vem passando, luto, ilustrou com a sobrinha, mas vale a pena ampliar um pouco mais, atendendo à solicitação da nossa ouvinte Mariana. Uhum. Mariana, boa sua pergunta, obrigada, viu? É importante entender qual o vínculo que essa criança tem com essa avó. Né? Será que essa criança conheceu essa avó ou não conheceu? Né? Quanto tempo? Enfim, acho que esse é o primeiro ponto a ser olhado. E como eu já pontuei, Mariana, de trazer esse lúdico para a criança. Né? Mas aonde será que a vovó está? O que será que aconteceu com a vovó? Abrir espaço para que a criança possa falar aquilo que ela pensa, sabe? Por quê? E não sair dando respostas prontas para a criança, porque a gente não sabe o que ela pensa e o que ela entende sobre o tema, no caso a morte. Então é preciso entender primeiro o que a criança sabe sobre o assunto e a importância de ludicamente ir trazendo perguntas para a criança, como eu já exemplifiquei aqui. O que será que aconteceu? O que você acha? Enfim, de uma forma bem lúdica, para a gente entender aonde que essa criança está, o que ela sabe sobre a morte, para que a gente possa então introduzir o assunto e poder falar de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que você acredita sobre a morte, né? Enfim, e trazer isso para a criança. A vovó foi morar no céu, virou estrelinha, né? Uma coisa que é importante, que a gente precisa ter cuidado, né? Uma atenção nesses momentos, é de não falar determinadas coisas. Por exemplo, a vovó dormiu para sempre. Né? E por quê? Por quê? Para não causar, estou aqui pensando, algum foco maior e a criança vir a ter, por exemplo, sonhos, não, pesadelos. Né? Exatamente, Isso. exatamente, é isso mesmo. Né? Porque, às vezes, dentro da nossa frase, daquilo que a gente fala, a gente pode acabar trazendo outras questões, outras situações para a criança que não está na hora ainda dela encarar, dela olhar. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Esse cuidado de não falar determinadas coisas para a criança. Né? Como essa, por exemplo, de que ela nunca mais isso, né? Ou, enfim, né? Frases desse tipo, mas ajudar a criança para que ela mesma possa ir chegando à conclusão. Como eu dei o exemplo da minha sobrinha, né? Quando ela perguntou, mas
como é que chega a escada no céu? Né? E a gente foi ali, eu fui perguntando, mas o que será que você acha? Né? E ela perguntou, mas onde fica essa escada? Vamos pensar onde é que fica essa escada. E só nessa frase, né? Vamos pensar onde fica essa escada, ela deu a resposta, fica lá no arco-íris. Que bonitinho. Né? Então, assim a gente foi construindo, né, esse lugar de onde a vovó está, né? Esse imaginário dela, essa fantasia. Né? Aí ela falou para mim assim, muito bonitinho, tia, mas então a gente vai subir. Quando a gente descer, a gente vai descer de escorrega, porque o arco-íris ele é meio sim, curvado, né? Então aquilo virou um escorrega. Então assim a gente foi, ela foi entendendo. Então quando ela vê uma estrela no céu, quando ela vê o arco-íris, ela já sabe que esse é o caminho. Claro, né? E aí conforme ela for amadurecendo, ela vai entendendo de outra forma a morte. Né? Mas é importante a gente ajudar a ela, as crianças, né? A entenderem de uma forma bem lúdica. E o mais importante, de deixar com que a criança fale. E não sair falando para a criança qualquer coisa. Sim. Excelente, brilhante colocação, amei. E tem outra também muito interessante essa pergunta. Como a psicoterapia atua para ajudar a criança a lidar com a saudade? Já dei um exemplo também, né? Sim. Meu que eu tenho vivido assim. Por exemplo, a saudade é algo que vai acompanhar a gente aí, né? Ao longo da vida. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que é essa saudade. A criança, ela, até os 5, 6 anos, ela ainda é muito concreta. Então ela precisa de coisas concretas para entender o mundo, para entender o seu entorno. Então, a pessoa, né, morreu, já não está mais ali. Mas como que essa pessoa pode se fazer presente? Né? Para que a gente possa ajudar a criança a entender isso. Por exemplo, os rituais, eles são importantes para que a criança possa compreender as situações. Dei o exemplo com a minha sobrinha. Como que ela vai ir lidando com essa saudade? Ela tem a boneca, que é um ato concreto, para ajudá-la a entender isso. Né? Então, a vovó, ela virou estrelinha, mas ela deixou algo que é dela, particular dela, para que ela possa cuidar, para que ela possa tomar conta. Então, não que todo mundo tem que ter uma boneca, né? Não é isso. Mas o que daquela pessoa, para que a criança possa ir elaborando e trabalhando essa saudade. Um álbum de fotos pode ser construído? Pode ser construído um álbum de fotos. E ali você pode ir contando histórias. Né, até escrever, né? Até escrever, exatamente. Por exemplo, na minha casa com a minha sobrinha, ela partiu dela fazer um desenho. Ela sentiu saudade e ela fez um desenho. Eu, ela e a bisavó. Né? Então, a gente colocou esse desenho num lugar diferente, para que quando ela sentir saudade, ela possa olhar, ou quando ela sentir saudade, ela vai achar a estrela maior do céu, mais bonita do céu, e vai poder ter a vovó. Né? Então, assim a gente vai construindo com a criança, sempre partindo do que a criança pensa. Que isso é importante. Senão a gente pode trazer algum elemento que não é daquela criança, que é nosso, e não da criança. Né? Então isso é importante. Doutora Cristiane, estou animadíssima aqui, aprendendo muito, né? Todos nós temos crianças à nossa volta e ter esse conhecimento de como lidar, como preparar a criança para lidar com a saudade através do lúdico. Eu gostei muito do desenho, olha, e quero fazer todas as perguntas. Manter as mesmas brincadeiras e hábitos que a pessoa falecida tinha com a criança pode reduzir o impacto da perda? Sim e não. Né? Sim, porque ajuda nas lembranças, né? Na saudade, isso é importante. Mas a própria criança também pode ir trazendo elementos novos para aquela situação e aquilo vai se transformando.
penso que é importante não ficar fixo e enrijecido nesses hábitos, Sim. né? Porque novos hábitos vão sendo criados, novos hábitos vão sendo aprendidos, né? Então, é importante, por um lado, para que a criança possa manter ainda também esse vínculo e trabalhando toda essa saudade, mas que é importante se abrir, né? Se abrir para que novos momentos, novos elementos, novas criações possam ir entrando para que isso possa ir sendo transformado. Sim, e ela possa elaborar E ela de possa uma elaborar. forma mais natural e Sim. saudável a questão da ausência, da perda, da morte de um ente querido. Sim, sim. A criança tem mais facilidade que o adulto para superar o luto? Eita! Olha, A doutora é especialista em crianças. sim, sim, porque ela tem muito mais facilidade, porque ela vai lidando ali. Claro, assim, ela tem facilidade, mas depende também do manejo, né? De como que que o manejo dos pais vai ajudando a criança. É importante observar se quando a criança perde alguém, se tem alguma mudança, se tem algum sintoma, isso é muito importante. Se tem alguma mudança de comportamento, se novos medos surgiram, porque aí não só o manejo dos pais é importante, como ela vai precisar de uma ajuda psicológica, né? Então isso é importante da gente poder olhar. Então, quais são, né, falando um pouquinho assim, desses sinais? A criança ela pode ter mudança de comportamento, ela pode ter medos, angústias podem surgir, sonhos, né? Ela pode acordar de noite com medo, ela pode falar muito sobre esse assunto. Por quê? Porque ela ainda não elaborou. Então, a gente precisa ficar atento a esses movimentos. Se ela já está na escola, mudou algum comportamento na escola, né? Teve alguma coisa que chamou a atenção da professora. Então é importante essa parceria também com a escola para entender se tem alguma coisa de diferente. A criança pode ter uma baixa estima, ela pode ficar mais inquieta, né? O corpo dela pode ter mais movimento, ela pode ter uma piora no rendimento escolar. Então, tudo isso é importante a gente ficar atento para entender o que está acontecendo com essa criança diante dessa perda, diante desse luto que ela está vivendo, para a gente saber o manejo para poder ajudá-la. E aí ela vai lidar melhor ou não com essa situação, depende. E aí eu venho compreendendo o quanto se faz necessário, né, usando a palavra necessário, além do importante, um acompanhamento Sim. com um profissional da psicologia, da saúde mental, que especialista, né, na infância, para poder, inclusive, orientar papai e mamãe. Sim. E também que esse profissional, se possível for, possa criar uma via de mão dupla com a parte educacional, com a escola, com a instituição. Por quê? Como a doutora bem colocou, pode haver um comprometimento na aprendizagem. Pode. Porque a criança não é madura o suficiente, maturidade emocional, para discernir aquilo que ela está sentindo. Sim. E os amiguinhos da mesma ordem, né? Então ela pode apresentar um embotamento, uma tristeza em alguns momentos, e se faz necessário que seja um profissional, seja pai e mãe que tenha esse conhecimento e que tenha a orientação profissional devida. Ela pode se isolar também, Sim. né? Isso é algo que acontece, a gente pode observar mais na escola, porque é o primeiro meio social da criança. Sim. Então acontece. O que a criança mais precisa nesses momentos é de um adulto que consiga sustentá-la, né? De um adulto saudável emocionalmente, né? De um adulto que esteja fortalecido emocionalmente para acolher a criança, né? Para acolher aquilo que ela está sentindo, para ouvi-la, né?
para sustentá-la mesmo. Né? Então, mais do que todas as outras coisas que nós falamos aqui, o que ela precisa muito é desse adulto, né? Porque ela é a criança. Né? Então, ela não tem maturidade nem condição emocional de sustentar tudo isso sozinha. Então, ela precisa de apoio. Perfeito. E a doutora já, inclusive, alongou sobre os principais sintomas do luto infantil, ao falar desse medo, da ansiedade, de uma negação, de um comportamento afetado e muitas outras perguntas a doutora vai responder depois do intervalozinho de 1 minuto. Gente, aguardem aí que o programa está maravilhoso, mas precisamos fazer 1 minutinho de intervalo e já voltaremos. Até já! Voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade e que traz temas da atualidade, temas, assuntos pedidos por você, amado ouvinte, e o tema de hoje, luto infantil, como a criança lida com a morte. Está sendo brilhantemente abordado pela especialista clínica em atendimento infantil, que é a doutora Cristiane Alves, ela que também é especialista em logoterapia e arte-terapeuta e diversas outras especializações. Se você ainda tem dúvidas, se você tem questões ou sugestões de tema, dá tempo de perguntar aqui através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Perguntas, doutora Cristiane. Gente, é o último bloco, hein? Então fiquem ligados. E a doutora Cristiane, ao final, ela vai dar os contatos. E se tiver ainda mais alguma pergunta, pode enviar, que ela, com muita alegria, irá responder. Doutora Cristiane, como diferenciar um luto saudável de um luto complicado na infância? Eu não entendi bem a pergunta, mas... Eu estou pensando aqui. Como diferenciar um luto saudável? O que é um luto saudável? Um luto que a pessoa, aparentemente, a criança, no caso, ela não demonstra? Ou o que eu não sou especialista, então na pergunta ficou para mim uma incógnita, né? Um luto complicado é aquela que vai se isolar, que vai chorar muito? Será que é isso? Pelo que eu entendi, assim, da pergunta, não sei se é isso, né? Quem mandou a pergunta talvez depois possa aí ressignificar para a gente. Mas penso que o luto complicado, pelo que eu entendi, seja um luto que paralisa, sabe? Um luto que vai adoecendo a pessoa. Né? Quando a gente se deixa paralisar por aquele momento, né? Como você colocou, ou a gente vai se isolando, ou a gente deixa de trabalhar, ou deixa de fazer coisas porque se envolve, né? Se deixa tomar por inteiro por essa situação. E aí a gente mergulha nisso. E aí pode até virar uma depressão. Né? E aí a gente precisa ter esse cuidado. O luto saudável, penso que é aquele que não impede. A gente vive esse luto, as fases do luto, né? O luto tem umas fases, né? E passar essas fases, a gente consegue transformar esse luto. Né? Como diz, saudade sim, né? Tristeza não. Então que a gente vai transformando essa tristeza numa saudade. E isso é saudável. Né? Agora, o luto que é complicado, um luto talvez mais patológico, se a gente possa dizer assim, seja aquele luto imerso numa tristeza. E aí essa tristeza acaba virando algo patológico, né? Uma depressão. Se transforma numa depressão e a gente vai adoecendo emocionalmente. Foi o que eu entendi da pergunta. Sim, acredito que seja muito pertinente mesmo sua resposta. Eu compreendi
também desta forma, né? Como diferenciar um luto saudável. Eu gostei muito que a doutora fala das fases do luto, e é importante, gente, queridos e amados ouvintes, lembrar que todos nós passamos por estas fases, que o luto tem um tempo também. Nós, psicólogos clínicos, compreendemos através desse estudo da ciência e também do respeito à pessoa humana, que há um tempo. Há um tempo para que ela possa elaborar, e esse luto, ou seja, essa dor, esse sofrimento de uma perda, ela possa se transformar na palavra linda que só existe no nosso idioma: saudade. E é importante, né, já que a gente falou das fases, assim, né, quais são as fases desse luto? Né? A primeira fase é a negação, onde a gente vai negando ali toda a situação, né, a perda. Depois de um tempo, vem a raiva, né, onde a gente sente raiva. A criança também vive essas fases. Né? Depois a gente vai barganhando ali a situação. Depois, naturalmente, tem um processo de depressão, não um processo patológico, né, mas um processo natural de tristeza. Até então que a gente aceite, né, até então que venha a aceitação de tudo o que aconteceu, a situação dessa história, a situação de que alguém se foi, né, a aceitação, né, de que alguém se foi. Então, essas fases, elas precisam ser... Nem todas as pessoas passam por essas fases, né? Algumas podem ser puladas, enfim. Mas o importante é que essas fases elas possam ir se transformando. A gente possa ir aceitando. E não que a gente possa ficar preso a determinada fase, preso a uma tristeza profunda que nos leve ao adoecimento, que nos leve a um processo depressivo. Como você bem disse, Sônia, como a doutora disse, né, o luto ele tem um tempo, geralmente de 6 meses a 1 ano, mas isso depende, claro, de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo. Né? Então, é importante a gente ficar atento também a esses momentos. E a doutora Cristiane, quando fala dessas fases, negação, barganha, essa até barganha com Deus, né? Sim. Me faz lembrar uma psiquiatra que eu estudei bastante, continuo estudando. Ela é do cuidado paliativo, é a doutora Elizabeth Kubler-Ross, falecida já, que ela pontua exatamente sobre isso. E a gente, enquanto profissionais dessa saúde mental, nós acompanhamos diversos pacientes que, de fato, gente, são atravessados por essas 5 fases. Né? É muito, muito interessante. E que se permitam, né? Porque a nossa humanidade, ninguém é super-herói. Né? Então, que possamos nos reconhecer. É claro que tem pessoas que, digamos, lidam melhor, buscam lidar melhor, são mais resilientes, né? Mas que possamos reconhecer nossa fragilidade humana, nos permitir, tem um tempo de luto que o trabalho ou as responsabilidades, né, concedem, que possamos nos permitir a isso. Deixe-me outras perguntas que nos chegam. Como o adulto pode ajudar a criança a expressar seu sentimento de perda? Também já foi falado, mas convém. Só uma pontuação, né? Como a gente já falou, assim, a criança ela não sabe muito expressar verbalmente o que ela está sentindo. Então é importante ouvir a criança e brincar com a criança. Né? Hoje em dia o brincar se perdeu um pouco, né? Pelos apartamentos, pela falta de praça, pela mídia, enfim, muitas situações, pela quantidade de atividades que a criança faz, uma agenda já com a criança tão pequena lotada. Né? Então é importante brincar e permitir com que a criança traga esse tema nas brincadeiras. Mas as histórias infantis também ajudam muito a
a criança a falar desse tema, assim, né? Como, por exemplo, o livro O Vazio é um livro muito bacana que fala sobre esse tema. A Parte que Falta é um outro livro que também fala muito interessante desse tema do luto, da morte. Né, 3 exemplos de livrinho. Quando o seu animal de estimação morre, também é um outro livrinho que é muito legal, que fala também desse tema e ajuda ludicamente a criança a entender esses sentimentos, aí falando desse vazio, né? Porque fica um vazio quando a pessoa se vai, né? Então é importante ajudá-la a ir perguntando, a ir falando, mas será que você sente saudade? Como eu já pontuei, nunca afirmando coisas, porque a gente não sabe de verdade o que a criança está sentindo, mas colocando hipóteses. Será que você está com medo? Será que você está com saudade? Será que você está nervosa? Enfim, de uma forma muito lúdica, para que essa criança possa ir elaborando. Né? Porque o lúdico, o brincar, é a linguagem da criança, não tem outra. Né? Então, esse é o viés de caminho aí para a condução com a criança. Muito bom. E com que idade, doutora Cristiane, existe, né? Com que idade a criança ela compreende a morte? Assim, será que é muito relativo também? Depende da maturidade da criança, né? Depende da maturidade dela. Mas por volta dos 6 anos, ela já tem uma compreensão muito maior, né? Do que com 3 anos. Né? Por volta dos 6 anos, ela já começa a fantasiar mais sobre esse tema da morte e pode acreditar, assim, ela tem a capacidade de acreditar que as palavras que ela pode falar, que, que as palavras dela têm poder, vamos dizer assim, né? Que com as palavras dela ela pode evitar a morte ou pode causar uma morte, por exemplo. Então, ela já tem um pouco dessa consciência. A partir dos 6 anos, isso vai aumentando. Né? Então, dos 5 aos 9 anos, mais ou menos, isso depende da maturidade da criança, ela consegue já entender a morte como alguma coisa mais objetiva, sabe? Uma coisa mais definitiva, uma coisa que é inevitável. Então, a partir dessa idade, que ela vai tendo essa consciência maior. Perfeito, doutora Cristiane. Já já precisaremos encerrar. Então, o que eu peço é que deixe seus contatos, um abraço para os paroquianos, para o pároco e vigários, e também uma frase para os nossos ouvintes. E agradecemos, eu, Sônia Nascimento, agradeço em nome de toda a Rádio Catedral, equipe técnica de produção, direção, a sua brilhante participação. Foi muito importante suas colocações e já recebe o nosso convite para voltar ao programa. Agradeço. Meu coração é só gratidão, né, pela confiança no meu trabalho, pela confiança em mim. Agradeço a todos que enviaram perguntas. Agradeço minha paróquia, meu pároco, agradeço os meus pacientes também, que me proporcionam a vivência, né? A vivência para poder estar falando aqui, né? Porque eu costumo dizer que a gente aprende na prática, né? Então são as minhas crianças, são os meus pacientes que vão me ajudando a ser uma psicóloga, né? Então, gratidão a todos. E uma frase, eu estou com uma frase na cabeça, mas eu não lembro de cor, talvez você possa me ajudar. É aquela frase de Viktor Frankl que eu gosto muito, de que eu não quero papagaios. Né? Não sei se você lembra. Ele fala que não... Eu não quero uma repetição. Né? Eu não quero crianças ou pessoas que imitem as outras. Né? Mas pessoas, exatamente, mas pessoas originais, pessoas autênticas, pessoas criativas. Né? Então esse é o objetivo do meu trabalho. E o seu Instagram?
Eita, calma aí, eu não sei Não de tem qual. problema. A doutora Não Cristiane sei de qual. atende na Clínica Victor Frankl Exatamente. e o nosso WhatsApp é 995066463. Ela atende também online, num consultório particular. E a nossa clínica, né, eu digo nossa porque somos 16 e tem um médico psiquiatra, funciona de segunda a sexta-feira até às 21 horas. E eu tenho, sim, uma frase, além de agradecer. Eu me inspiro em Santo Agostinho quando ele diz: a morte não é nada. Gente, a morte não é nada. Lembrar destas palavras, para quem confia, eu só passei para o outro lado do caminho. Então, confiar para poder viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.